Para fazer a pintura dos Beis, eu sempre tento buscar referências, já que sem referência a gente não consegue fazer muita coisa. Nisso, as referências servem mais com a base de como colorir. Eu divido em 3 tipos de referências: as referências das renders do anime, as referências do produto na vida real, preferencialmente em alta qualidade, e as concept arts. As referências do anime são as mais bonitas, na minha opinião, já que você tem o melhor traçado, você consegue identificar melhor os beijos, já que é uma animação 3D. Eles pegam o modelo 3D e jogam no anime. Eles botam cores mais vivas, eles botam o sombreado melhor, então você consegue identificar muito bem as cores e muito bem os detalhes. Nisso você consegue identificar e colocar no seu beijo. Agora, as da vida real também são boas, principalmente por causa do metal. O metal em si da vida real tem muita diferença em relação ao do anime. Quando o do anime é mais acinzentado, quando você pega algumas imagens da vida real em alta qualidade, você percebe que ele é um pouquinho azulado, já que o zinco em si é um metal que tem um pigmento azul. Não é muito forte, mas é um pouco evidente. Se eu pegar 2 imagens, uma com pigmento mais acinzentado e outra com mais azulado, vocês percebem a diferença. Aqui você percebe a diferença, já que o azul parece bem mais brilhante, parece bem mais reluzente. Você consegue ver que fica muito mais bonito, as cores ficam mais vivas e dá pra você identificar melhor. Agora o acinzentado não é tão vivo, é bem mais simples, entende? Eu sempre também boto o metal azulado, porque você consegue identificar o metal azulado para um plástico cinza. Se você botar o metal mais cinzentado e o plástico cinza, às vezes você não consegue identificar muito bem o que é metal e o que é plástico. Isso ajuda muito quando você quer fazer um bey que tem diversas cores, entende? O plástico em si não tem muito segredo, já que eu não sou muito assim de usar vários tons de sombra. Eu uso normalmente só o preto e o branco. Aí eu pego as cores básicas, sobreio e faço a luz com preto e o branco. Nisso você vai acostumando, você sempre vai analisando as imagens do anime, que são mais vivas, você consegue identificar muito melhor a sombra e a luz. Aí você vai botando no seu bey e com a prática você vai aprimorando e o bey vai ficando mais bonito. Os principais fatores para você deixar o desenho bem mais bonito e mais atraente é a noção de luz e sombra. Isso ninguém escapa, todo mundo tem que pelo menos entender um pouquinho de luz e sombra. Como eu disse, sempre pega as imagens do anime, das concept arts e as imagens da vida real. As imagens da vida real, a luz é um pouquinho diferente, a luz e a sombra, porque a luz nem sempre é linear. Não é sempre os 2 cantos são sempre iguais. Não, às vezes uma luz está vindo de um canto e o outro canto fica mais sombreado. Isso é normal, você pode botar isso aí se você quiser na sua pintura. Eu normalmente gosto das pinturas do anime, já que a luz é toda proporcional para todos os lados. Já que eu entendo que nem todo mundo aprende isso de primeira, que é algo às vezes um pouco complicado para determinadas pessoas, eu recomendo não começar por esse degradê mais sombreado e tal. Sempre faz uma cor base mais simples e um tom de sombra mais 2D mesmo. Mas sempre tenta entender onde estão a luz e a sombra. Nisso você não precisa ter um degradê muito bonito, mas fica interessante o desenho não perde a beleza em si, ele só fica mais simples, mas fica bonito do mesmo jeito. Quando você já se acostuma com esse degradê mais 2D, você tenta partir para uma outra fase, que é a fase que você mistura o degradê 2D com o esfumaçado, entende? Quando você vai se acostumando com esse 2D com esfumaçado, o seu desenho vai ficar bonito também. Um dos que mais faz isso aí é o Pedro Legend, eu também recomendo. Ele mistura o degradê mais 2D com o esfumaçado, fica bonito, entende? Se você quiser partir direto pro esfumaçado, eu também recomendo. Mas de primeira você não vai começar bem não, porque é algo um pouco difícil de começo. Mas quando você vai se acostumando, vai fazendo vários desenhos, o negócio vai ficando bonito. Aí nisso você já cria uns desenhos mais legais, você cria uns designs mais interessantes, né? Tudo depende de como você faz o design e de como você colore, entende? E aí, Blayers, como estão vocês? Bom, espero que estejam bem. E aqui eu trago finalmente a terceira e última parte do tutorial de Beyblade, especificamente para a pintura, né?
como já foi explicado no início do vídeo pelo Gabriel. Explicou a diferença do 2D pro espumado, que é uns efeitos de iluminação, sombra e tudo mais, que são os efeitos que eu particularmente comecei a usar mais atualmente, porque antigamente eu usava mais o 2D mesmo, que era fazendo o desenho normal, aí depois fazia sombra, né, sombreamento em volta, e aí a sombra da sombra e tal, era assim que eu fazia. Daí eu parei de usar isso e comecei a usar mais o esfumaçado para fazer a sombra, para fazer muitas outras coisas, iluminação e tal. Mas é aquilo, é da sua preferência fazer dos dois modos o tipo de pintura. Mas eu particularmente prefiro o esfumaçado, que eu acho que fica mais bonito, fica mais realista, digamos assim. E eu acho que fica muito bom. Tem um cara chamado Mikato, ele desenha muitos bays, ele desenha BX atualmente. Ele usa os dois efeitos. E a qualidade dos bays dele são incríveis mesmo. Eu até queria deixar uma foto aqui, mas eu não sei se... né, enfim. Mas, cara, é muito da hora, tá ligado? E, enfim... tá passando aí o vídeo de eu fazendo o Multiverse Adrex. Não sei se você vai conseguir prestar atenção no que eu tô falando e no vídeo que tá rolando aí. Mas caso você não consiga ver o vídeo porque tá muito rápido, eu recomendo você desacelerar o vídeo aqui para você conseguir analisar certinho. Eu botei a fixação em quadro, que daí dá pra você ver todas as coisas que eu tô fazendo pra fazer a pintura do bey, tanto o rascunho quanto a pintura. Então se você quiser, né, analisar bem como eu produzi os bays, né, na faixa de quadro, que é com janela, que é essa janelinha que aparece, você deixa o vídeo mais lento, para você conseguir analisar bem como que eu faço essa pintura. Eu normalmente uso, eu acho que uns 4 quadros ali, que eu uso o quadro base, que é a cor inicial ali da pintura. Depois um quadro com a função adicionar, que deixa com um brilho maior. Uso o pincel Good, alguma coisa assim, um pincel. Daí eu uso esse pincel e uso lá para fazer a iluminação. Na terceira base, eu utilizo o sombreamento. E na última, eu adiciono de novo aquele negócio do aplicativo, que tem aquele negócio escrito normal, aí eu pego e mudo. Boto no adicionar e aí fica brilhoso, fica, né? E aí eu faço aquela partezinha, aquelas linhas em branco em volta, assim, contorno, tá, sabe? E fica muito bonito. Eu faço esse efeito em basicamente todo o bey, mas tanto em metal quanto nas outras partes. Eu uso bastante branco, mas eu também uso outras cores para fazer, dependendo da cor que for. Quando é metal, eu uso praticamente o branco. Quando é outra cor, eu uso normalmente uma cor mais clara dessa outra que eu tô usando. E eu acho que fica muito legal. São 4 bases: a base, o adicionar, o sombreamento, o adicionar de novo, que é o contorno. E é isso, sabe? É esse processo de pintura que eu uso. São 3 partes e tem que adicionar a ferramenta cortar, pra você não pintar do lado de fora. É aquilo que vocês viram no tutorial passado, que o Gabriel falou. Tem que aprender certinho como funciona isso pra você conseguir fazer uma pintura bem elaborada, bem certinha, bem detalhada, bem bonita, sabe? Bom, agora tá passando o bey do Mano Rodrigo. Deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui. Bom, esse bey, ele é o Rock Titânio. Ele é meio que baseado em Berserk, né? O formato do capacete ali é baseado em Berserk. Esse aí foi um dos primeiros bays que eu comecei a fazer na época. Eu lembro que foi, eu acho que bem no iniciozinho do ano passado, que eu comecei a desenhar os bays. Que foi um dos primeiros que eu fiz assim, só que eu não fiz lá com tanta elaboração, porque eu ainda tava aprendendo a desenhar os bays em específico. Daí eu decidi refazer ele, né, nesse tutorial. Ele tinha ficado na categoria Cavaleiros, que, como já diz, ele é um cavaleiro com armadura semelhante à de um dragão e tal. Que a ideia inicial era ser um cavaleiro com a armadura de dragão, que é uma ideia bem louca, né? E é um bem bonito mesmo. Essa coloração dele é bem radiante, bem bonita mesmo. E tem esses formatozinhos de cruz, né, pra representar os cavaleiros daquela época. Que também tem esses formatos meio semelhante ao bey do Gabriel, que eu também fiz, o Celestian Galahari.
Nossa, ficou muito legal mesmo. E tem bastante esses formatos nele. E, bom, a rota dele, eu acho que é basicamente um cavaleiro com armadura de dragão. E a espada dele é essa parte dourada, que vocês vão ver muito em breve, que é uma parte que parece dentes e tem uns olhos assim. Ela é pra representar essa espada dele. A espada que esse Bee tem, que é uma espada que tem uma espécie de rosto assim estampado de dragão, que tem umas pérolas ou diamantes que são azuis, né? Tem bastante cores nesse Bee, eu achei bem legal produzir ele. Ele foi um dos, eu acho que mais difícil, porque eu levei, eu não sei se foi 10 ou 11 horas que eu levei nele. Mas acho que o mais demorado foi o Galahari do Gabriel, que eu demorei 12 horas nele. E eu fiz em 3 dias. Aí eu fui dando pausas e pausas pra continuar fazendo. Porque não tem como fazer um bem direto mesmo. É só quando eu foco mesmo, porque a escola não deixa, né? Enfim. E aí não tem como focar totalmente no desenho, tem que focar em outras coisas também. Tanto no desenho quanto na pintura. E aí eu vou fazendo aí aos pouquinhos. Às vezes eu copio a base, né, do rascunho, copio 2 vezes para deixar o rascunho em volta do contorno mais grosso. E aí a parte interna, que é dentro do desenho, eu faço uns rascunhos mais levezinho com um pincel. Eu deixo ele acho que no 25, eu acho, no 2.5, que é o formato do pincel que eu deixo. E eu uso o pincel macio mesmo para fazer o rascunho. E aí eu só engrosso em volta mesmo, fazendo a colagem, né? Que eu copio a mesma camada e junto ela uma na outra, que eu uno, né? A camada. E fica assim, ó. Basicamente fica mais bonito, digamos. Fica com a estética mais bonita. Porque fica com um traço mais exposto, né? Pra fora. E um pouco menor por dentro, que fica mais da hora. Eu, na minha opinião, acho que é mais legal. E aí tá aí, ó, no processo da Blade agora. Tô começando a fazer o rascunho da Blade, contornando em volta, ó, com aquelas bolinhas que são as réguas. E a régua normal, a régua reta, que eu uso bastante para fazer esses formatos bem certinho, bem simétrico, né? E eu também tô usando o formato 2, que ele vai desenhar de um lado e do outro, só que em ângulos diferentes, é claro. Regras das réguas, que tem aqui já. Acho que no primeiro e no segundo tutorial eu já expliquei as regras. Bom, enfim, eu vou deixar vocês verem o vídeo aí por enquanto. E daqui a pouco eu volto para falar mais sobre.
Epa, voltei. E aqui já estamos iniciando o bait do Dinho, que é o Venom Destimis. Nossa, esse bait ficou muito da hora. Eu usei um formato que eu achei no Pinterest, né? Esse formato base aí que lembra bastante um Valkyrie, um Chose Valkyrie. E aí eu fui contornando em volta, né, pra ver como ficaria. E fui mexendo, modificando aos pouquinhos. Fui adicionando coisas que eu vi no bait dele. Fui adicionando um pouco do formato que eu analisei do bait dele, naquelas imagens ali dele. E fui fazendo contorno em volta. Fui fazendo as simetrias, né, certinho. No rascunho pequenininho por dentro, para dar um pouco mais de destaque, a rasura também, né? Fui fazendo os formatinhos em bola. Eu deixei o quadro nesse tamanho assim, quadradinho, porque se eu botar aquele o vertical, não vai ficar meio difícil de vocês verem direitinho. Caiu o quadro a janela meio que atrapalha quando é pra ver. E aí esse aqui eu decidi explicar melhor para vocês analisarem como eu tô produzindo bem. E obviamente eu tô usando várias e várias réguas nesse formato dele. E aí já tem o formato dele praticamente pronto, né, da parte central do bait. E aí eu tô fazendo os xizinhos que tem naquela versão do bait dele, no avatar que eu tinha botado ali do lado. E aí tô fazendo o formato dele, ó, da armo e do disco. Tô fazendo o formato dele, fazendo aquele mesmo processo de pintura que eu fiz com vários e vários outros baits. Que eu já expliquei melhor, né, como tô fazendo isso aí. Agora já tô começando a fazer a blade, o formato da blade, ó. Fiz o formato base, aí eu tô diminuindo a opacidade, né, pra fazer o rascunho certinho melhor. Ó, fazendo já, ó, formato base do rascunho, já tá praticamente pronto. Isso aí, ó, rascunho em volta já tá pronto. Agora eu vou fazer a pintura dessa abinha da blade dele, que gira pra direita. E vou usando o mesmo processo de pintura que eu usei na armo, tirando a última parte, que é aquela que fica fazendo destaque em branco. Aqui eu não fiz. E aí eu usei uns efeitozinhos bem de leve, pra causar uma reação melhor nele, deixar ele mais bonitinho. Eu lembro que eu usei uns efeitos, tanto nesse aqui, quanto no anterior, no bait anterior, que era de copiar o formato da blade, botar esse formato embaixo dela e mexer o ângulo, mover, na ferramenta mover, e deixar a blade maior, no caso, aumentando o tamanho das lâminas, só que de uma forma que, bom, vocês vão ver, em breve vocês vão ver. E aí tô fazendo formato com base no que eu tive ideias, né, tive algumas ideias de fazer formato. Eu botei um D ali, né, de extremismo, um D, ficou legal, gostei. Aí fui fazendo um formato em bolhas, com pincel bolha, e fui fazendo o sombreamento já, e ó, a iluminação com o pincel, olha, o pincel Gold. Fui fazendo formato em preto já, formato base, pra começar a pintura por cima na camada, usando a ferramenta cortar, é claro. E aí eu fui fazendo o contorno em branco, né, em volta, usando a ferramenta de adicionar. Fui apagando aquele formatinho ali pra fazer a pintura depois, que eu já tava mexendo no formato dele. Nossa, aqui ficou muito bonito o formato aqui, ficou bem bonito mesmo, ó. Tô usando umas ferramentas de adicionar ali de novo, naquela parte ali do desenho, ficou bem bonito. A parte dourada agora, ó, outro formato, outra pintura diferente. Agora eu vou fazer um laranja, quase um vermelho, né? Fica bem legal essa parte aqui. Aí aqui eu já botei as três bases que eu utilizei para fazer ele, né? A do avatar, do bait de nível X e na inicial ali de cima. Aí aqui já botei o vermelho, usando a ferramenta cortar por cima do laranja, né? E aí vamos acompanhar o processo. Aí eu já adicionei a outra parte da camada da blade. Agora vamos ver a parte do sombreamento, que vai ter um sombreamento aí. Aí aqui eu acho que eu começo a apagar uma parte da pintura, porque é uma parte que eu vou pintar de outra cor, que eu lembrei. Acho que era um dourado, se eu não me engano, que eu ia começar a pintar essa parte. Aí eu tá apagando, eu acho. Tá apagando? Eu não sei se tá apagando ou não, pera aí. Aí ó, demorou um pouquinho, mas foi, ó, já adicionei a outra camada e tô fazendo já
um formato com aquele pincel de police. Fiz o sombreamento em volta em preto. Voltei com o contorno em branco por cima do preto. E já tá ficando já bem bonito, ó. Num tom meio alaranjado e um vermelho. Ó, o sombreamento ali, ó. Do preto pro vermelho ali. Um degradezinho e o formato em contorno branco com o sombreamento também. Formato em fogo ali, ó. Nossa, o detalhe ficou muito da hora. E a parte dourada que eu tô fazendo agora. Vamos finalizar bem, ó. Que coisa linda, velho, tá ficando. E agora eu vou fazer um degradezinho com algumas cores. E o formato em branco ali, ó. Como se fosse um adesivozinho. E assim que ficou, ó. Peguei, copiei a blade e fundi embaixo o formato. Vai ficar com um formato bem parrudinho ela. E agora eu vou iniciar a pintura do core. Fazendo a parte base, que é a parte mais clara. E depois iniciar a parte que seria o sombreamento dela. Usando o 2D mesmo. E depois eu vou usar o espumado, que é o efeito espumado. Agora o sombreamento. E agora eu tô usando o espumado pelo sombreamento dele. Já tô mexendo certinho. Eu lembro que essa parte aqui deu uma complicação porque eu usei as réguas erradas. E aí eu tive que copiar o formato e colar de novo. Mas eu mexi certinho, não é nada complicado pra mim. E agora já vou começar a botar os efeitos dele, das bolhas, ó, ficou muito lindo esse efeito. Usei um amarelo e um laranja assim. Daí eu botei na ferramenta cortar e no adicionar e fui botando. Aí ficou com esse efeitozinho de fogo. Agora eu tô começando a parte azul central do Bay. E vim com aquela parte toda da pintura, que é usando os quatro processos de camada com os efeitos de cortar. Formato base, formato adicionar, formato de sombreamento e formato adicionar de contorno. Agora eu venho pulando para parte das partes em dourado na pintura. E já tá ficando já com a cara bem bonita, né, o Bay. Vocês veem que um simples desenhos ali me ajudaram bastante no formato dele. Já tá ficando bem bonitão. Eu lembro que eu usei vários degradês diferentes, no sombreamento também. Daí eu lembro que eu fiz um contorno em branco. Eu preferi fazer um contorno em branco nele, porque eu fiz um degradêzinho nele. Aí eu fiz, né, como se fosse um adesivo mesmo. E eu curti fazer esse sombreamento em volta, ó, ficou muito da hora. Aí o contorno em branco deu um destaque assim nas partes da linha, né, do rascunho do Bay, na line art. E eu curti, cara, ficou muito da hora. Aí eu vim com o pincel bolha, né, o pincel de bolinhas e vim contornando. E aí, ó, como é que ficou o Bay? Ficou bem da hora, eu gostei bastante de fazer esse Bay. E agora o último, Galahari, Celestian Galahari. Inclusive, pode parecer que esse Bay que eu acabei de fazer, o Venom Destiny, foi difícil de fazer, mas por incrível que pareça, não foi tão difícil. Ele foi um dos mais fáceis e rápidos de fazer, porque o formato dele foi bem simplesinho. A única parte que me quebrou mesmo foi a parte da pintura, que eu fiz acho que três blades diferentes na parte da pintura. A blade eu copio o formato para fazer outros formatos e não foi tão difícil, o negócio foi a pintura mesmo. E agora vocês vão acompanhar o processo de rascunho do Galahari, que eu usei um Bay da Red Glass, que é a colaboração do Luiz Okumura, que é um Bay que o Gabriel recebeu lá da Red Glass. E eu peguei esse Bay e falei, cara, eu não tenho ideia assim de como que eu faria um Galahari. Então eu vou pegar um Bay da Red Glass e vou digitalizá-lo e vou fazer algumas alterações nele, porque eu sempre tenho essa ideia de pegar alguma coisa que já tá bom e melhorar. As únicas modificações que eu fiz assim, talvez tenha sido um pouco na pintura, porque eu não sei qual pintura o Luiz e a Red Glass fariam nesse Bay. E eu modifiquei o formato dos olhos. Eu tirei aquele formato de 2 olhos e fundi os dois, formando uma espécie de cruz, né? E as asinhas, eu fiz um formato de asas e fundi no fundo, em cima. E aquela partezinha escrito G no meio do Bay também eu peguei a ideia do Galahari do Gabriel, que ele me mandou na versão DB ou BU que ele me mandou. E aí eu fui contornando o Bay e fui fazendo aquele mesmo processo. Contornei, usei aquele rascunho um pouco mais leve, né, no centro, na parte central. Em volta eu usei um rascunho mais grosso e dentro eu usei um rascunho mais fino para dar um destaque maior no Bay. E fui contornando essas placazinhas dele dos dois lados com o G de Gabriel e Galahari, né? E eu curti pra caramba esse formato dele.
E ao decorrer do processo do desenho eu fui adicionando algumas coisas, fui melhorando algumas coisas, fui engrossando algumas partes do traço para tentar deixar o máximo parecido com o da Red Glass, mas não tem como copiar a Red Glass, né? Dificilmente dá para copiar. E aí eu usei alguns efeitozinhos para fazer esse símbolo aí, alguns outros pincéis e fui fazendo um formatinho, né, com colar e copiar dos outros dados para não ter que fazer 2 formatos ao mesmo tempo. Aí fui fazendo um sombreamento e a parte adicional em volta do símbolozinho. Aí eu fui fazendo um rascunhozinho, né, a rasura por volta do Bay. Se eu não me engano, eu copiei esse formatozinho, que eu usei o pincel macio, se eu não me engano. Só que eu diminuí ele, deixei ele no tamanho 2.5, que eu normalmente uso o 2.9 para fazer. E aí eu usei o 2.5, eu acho, para fazer esse formato por dentro. E já fui começando o processo de pintura, eu acho, né? Daí eu venho escolhendo um tom azulado, eu acho, para fazer a pintura da parte do core, né, se eu não me engano. Eu já venho organizando as bases ali certinho para começar o processo da pintura do core. Aqui eu já venho iniciando a pintura da parte do core, né? Eu venho fazendo o processo todo da iluminação, sombreamento. Daí eu venho contornando com o pincel Gold e o cortar e o adicionar juntos. Daí eu já venho pegando algumas bases, né, pra pegar o formato do Galahari para mim começar a iniciar a pintura. E algumas coisinhas básicas, né. Já venho usando o inverso na base do que eu peguei do Galahari. E venho contornando, já fazendo o formato dele pra começar a fazer o rascunhozinho. E aí tô fazendo já o rascunho basicamente. Não usei nenhuma outra cor, nem vermelho, nem nada, só preto mesmo e tá bom. E aí já vim fazendo o formato dele, que é um formato não tão complicado, né? Até bem simples pra falar o contrário. Bem simples mesmo. E aí eu já venho fazendo um contorno por cima da base que eu utilizei, para depois começar a fazer o formato dele por dentro. Então eu vou deixar vocês acompanharem esse processo e depois eu volto. E agora eu já terminei de fazer o formato dele e venho já começando a fazer o rascunho, a rasura, né, em volta do Bay. Uma rasura bem de levezinha para dar um destaque maior no Bay. A rasura eu fiz em todo o Bay, né, em volta dele todo, da Blade. A Blade Celestium, nossa, nome da hora. E venho contornando em volta dele todo, ó. Uma Blade bem simples até. Não tem tantos detalhes assim contra as outras anteriores. É uma coisa bem simples, então foi até por isso que eu pintei primeiro a Blade para depois pintar o core. Eu já venho iniciando a pintura na parte da abazinha da Blade. E eu lembro que eu usei um pincel
de estrelas, né? Eu não sei qual é o nome do pincel, mas eu venho usando ele, já que o nome é Celestion, decidi botar algo celestial, que são as estrelas. É algo que eu usei na pintura do meu Bay e já venho utilizando aqui, ó, o pincel. E aqui eu já iniciei o processo de pintura da Blade, fazendo já a parte da pintura base, né? Pra depois iniciar, ó, já o sombreamento. Já vim com sombreamento. Usei a lata de tinta ali pra apagar algumas partes, porque eu vou utilizar outra base pra pintar essa parte. Daí já venho fazendo o sombreamento certinho dele. Iluminação na base adicionar, na camada adicionar. Já venho fazendo já o sombreamento naquela parte que eu tinha destacado. Sombreamento do sombreamento. Já venho destacando algumas partes. E venho já fazendo já o contorno já. Olha que coisa linda tá ficando. O relógio apitando. Aí, ó, já vem com a sombra. Tá vindo com a sombra, né? Olha que tá ficando muito top. Venho com o branco, né, pra fazer um destaquezinho, que é o contorno. E eu já tô vendo com o sombreamento novamente. Em volta dele, ó, a iluminação. Um destaque maior, a iluminação já no vermelho mesmo. Não preferi já o vermelho em vez do branco agora. E já venho já organizando as bases ali certinho. Já venho pra parte metálica do Bay, que é a parte que mais satisfatória de fazer. Formato base. Depois eu venho com o formato não, o 2D, né, que é a outra parte do sombreamento, ó, já uma parte prateada mais escura, né, para fazer a parte uma diferenciada das outras partes do Bay. E já venho já com o contorno em branco, com o formato de adicionar, para dar um destaque assim maior no Bay. E tá vindo o sombreamento também junto, e vem vindo. Eu desativei a base do contorno em branco e já venho ativando de novo. E tá ficando meio confuso esse negócio, mas tá vindo, ó. Tá ficando da hora agora. E eu já venho já com o sombreamento em volta, né, do Bay. Em volta e por volta, por dentro, né, da parte vermelha também. Já venho com a iluminação e tá ficando bem da hora. Agora eu venho com o degradê nessa parte que parece um raio, né. Aí eu venho fazendo um contorno em branco e venho com essa parte aqui que eu vou pintar de azul, que eu lembro, e um azul claro, um azul escuro. Essa parte aqui não ficou lá tão boa, eu acho que eu esperava mais, mas acabou que eu não consegui fazer um negócio tão elaborado quanto as outras partes da pintura que ficou nessa cor. Daí eu já botei já as estrelas, né, pra fazer o formato que eu gostei, né, o Celestium, a Blade Celestium. E tá aí, ó, o formato da Blade já com as estrelinhas adicionadas e venho com sombreamento em volta depois, né, das estrelas, pra não deixar meio confuso, porque eu esqueci de deixar as estrelas abaixo da sombra de sombreamento. E já venho iniciando a parte do formato do principal do Bay, que é a parte do core. E aí eu venho iniciando a pintura da parte central, que é o Cavaleiro do Galahari. E para quem não assistiu os outros tutoriais, eu vou estar deixando o link da playlist aqui na descrição do vídeo. E também deixarei o link das outras contas do Mano Gabro, que ajudou bastante, fortaleceu bastante, nos ajudou a dando algumas dicas, explicações e tudo mais. Vou estar deixando o perfil do TikTok dele aqui na descrição e a segunda conta dele de projetos também aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês curtam, né, esse finalzinho, essa reta final do vídeo. E eu não vou mais explicar, eu vou deixar vocês ficarem com o processo de pintura do Bay, do rascunho de pintura. E vou deixar vocês aí verem o processo certinho, com uma musiquinha de fundo, né. E enfim, adiós.
Se inscreva no canal e ative o sininho, porque senão já sabe, o Deus Dragão Cósmico vai atrás de você te pegar. Se é que vocês me entendem. Aproveite e deixe seu like se você gostou do vídeo. Mande para aquele seu amigo que também gosta de Beyblade e de conteúdos que tem a ver com isso aqui. Bom, se você tiver feito isso, muito obrigado. Como o Guidovani disse, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações sobre vídeos que provavelmente vai ter aqui no canal. E deixe aquele like para fortalecer se você gostou do conteúdo. Compartilha com aquele seu amigo que gosta do conteúdo. E ajuda se você quiser. E dito isso, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês compreendam e adiós!